Olá, no Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre a doença arterial coronariana e quais os exames cardíacos importantes para detectá-la. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí, o Viva Saúde está no ar. E em nome da Unicred e da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui então a doutora Ângela Bertazzo e o doutor Leonardo Sinotti, ambos cardiologistas. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre esses exames, né, cardíacos, que a gente tem uma gama de exames, e também um pouquinho sobre essa doença arterial coronariana. Doutora, vamos começar então. Primeiro eu quero agradecer também, né, a presença de vocês aqui. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente que agradece o espaço. É um prazer estar aqui. Doutora, então vamos começar falando sobre essa doença, que eu acho que ela vai ser o nosso pano de fundo para toda a nossa conversa, né? Uhum. O que é essa doença arterial coronariana? Bom, é importante começar dizendo que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Que tipo de doenças são? São várias doenças, mas uma das principais é a doença arterial coronariana, que se reflete como, geralmente, um infarto, uma angina de peito. São doenças que geram uma mortalidade grande, afetam muitas pessoas, pode levar a hospitalizações. Então, é interessante que a gente esclareça o que tipo de doença que é, o que pode causar e também os tipos de tratamento que podem auxiliar. Doutor, então o que pode causar, né? O que leva? Um estilo de vida? O que pode acontecer nesses casos? Então é importante frisar, assim, é uma doença muito prevalente e de altíssima morbimortalidade, como a Ângela comentou, mas ao mesmo tempo é uma doença que tem muitos fatores de risco modificáveis, né? Então, os pacientes às vezes costumam perguntar, mas por que aconteceu? Né? Nunca é uma causa só, né? São várias, é um somatório de fatores. Alguns modificáveis, outros não modificáveis, né? Tem sempre um componente genético que contribui para a doença arterial coronariana, mas tem outros fatores que são modificáveis, como o estilo de vida, né? Alimentação, né? Doenças modificáveis tipo hipertensão, diabetes, colesterol alto, a dislipidemia, né? O tabagismo, né? São coisas que a gente consegue modificar ou tratar para tentar reduzir a morbidade e mortalidade da doença arterial coronariana. Claro que a gente não vai extinguir a doença, é uma doença que não tem cura, né? Uma vez diagnosticada, a gente consegue tentar manter ela estável para que o paciente tenha uma vida normal, né? Mas quando a gente consegue modificar esses fatores de risco que são modificáveis, a gente consegue reduzir os eventos fatais relacionados à doença arterial coronariana. E esse é um pouco o objetivo desses exames que a gente vai comentar hoje, né? Tentar um diagnóstico mais precoce, tentar intervenções mais precoces, intervenções clínicas que a gente está falando, não só intervenções do ponto de vista de cirurgia, de angioplastia, né? A gente está falando de intervenções clínicas, de modificação desses fatores para tentar que essa doença não cause tanta mortalidade, tanta morbidade para esses pacientes, né? E doutora, quando eu tenho uma doença assim, o que ocorre no meu corpo? São veias entupidas? Eu imagino isso, assim, gordura que vai mais... É isso? Isso a gente chama de aterosclerose. Ao longo dos anos pode ocorrer um depósito de gordura ou de cálcio nas artérias e isso evoluindo pode levar a algum entupimento das artérias coronárias, que são as artérias que suprem o músculo do coração. Então, se em algum momento houver um entupimento dessas coronárias, isso pode reduzir o fluxo de sangue para o miocárdio e aí assim o miocárdio sofre. E o miocárdio sofrendo, ele pode gerar dor precordial, ou seja, dor no peito. Alguns pacientes podem ter diante de exercícios, né, alguma caminhada, começa a sentir dor no peito e quando mais grave, uma doença mais avançada, podem sentir até mesmo ao repouso. Isso é um sinal de maior gravidade. Nossa, então eu posso estar fazendo um movimento muito brusco e posso sentir uma dor no peito, mas isso já pode ser um começo de infarto? O infarto seria
agudamente um entupimento, vamos falar assim, né? A angina, em geral, ela está te mostrando que há uma progressão, essa doença está progredindo de alguma forma. O infarto seria mais... Como se fosse a cessação do fluxo dessa coronária. Isso seria o infarto. Então, é um fato bem agudo. Em geral, a gente imagina que cerca de 30 pacientes abrem um quadro de doença arterial coronariana com um quadro de infarto. É isso, né, Leonardo? Isso. Talvez esse seja o calcanhar de Aquiles da intervenção nessa doença, né? Porque às vezes a primeira manifestação já é uma manifestação aguda de altíssima mortalidade, seja o infarto agudo ou até a morte súbita em casa, né? Às vezes são a primeira manifestação, um paciente que não sentia nada e a primeira manifestação foi um infarto que os pacientes chamam de um infarto fulminante. É aquele paciente que não deu tempo de chegar no hospital, ou quando chegou no hospital a gente não tinha mais como intervir, né? E por isso a importância de uma investigação bem feita, mesmo no paciente assintomático, para que a gente tenha a possibilidade de avaliar o risco, e a gente tem formas de avaliar isso, a chance de cada paciente desenvolver doença arterial coronariana. Então, essa é a importância dessa investigação, que não é só baseada nos exames, né? Ela é baseada numa avaliação clínica bem feita. E essa avaliação clínica que vai direcionar os exames que a gente vai pedir para cada paciente, para que a gente não seja surpreendido com uma manifestação mais aguda ou até fatal dessa doença. E quando acontece um infarto, o coração ele para de bater? É muito mais complexo que isso. Não necessariamente, né? Pode acontecer. Porque esse né? infarto fulminante, né? Não bombeia mais sangue, então é... Não, em geral, o nosso coração, ele é irrigado por algumas artérias. A gente não tem só uma artéria. Então, cada parte do nosso músculo cardíaco é irrigada por uma determinada artéria. Quando a gente está falando no infarto, em geral, a gente está falando de uma artéria específica que teve seu fluxo interrompido. Então, essa parte do coração vai ficar sem sangue. E o que acontece é que essa área sofre, né? Então, nesse momento, dependendo do sofrimento desse músculo, ele pode gerar a chance de dar arritmias ou enfraquecer muito esse coração, e aí as consequências podem ser muito mais sérias. E existem casos onde uma pessoa ela nunca sentiu nenhuma dor e quando acontece a primeira vez o infarto já seja um infarto mortal? Sim. Às vezes, não teve nenhum sinal. Então, como que acontece essa prevenção? Existe uma idade para a gente começar a se prevenir? Sim, essa idade vai variar, né, dependendo desses fatores de risco que a idade que a gente começa a investigar o paciente para saber o risco dele ter ou ele já ter a doença arterial coronariana, vai variar de paciente para paciente. Depende muito de quantos fatores de risco ele tem para desenvolver esse tipo de doença. Quanto mais fatores de risco ele tiver, mais precoce tem que ser a investigação para ele. Principalmente pacientes que têm história na família, né? A questão genética, ela é muito preponderante na doença arterial coronariana. Então, quem tem história na família de parentes de primeiro grau, então o pai infartou cedo, a mãe infartou cedo, né? Um irmão que já infartou ou teve alguma manifestação da doença arterial coronariana, ele tem que ser investigado precocemente, né, para ver qual é a chance desse paciente ter já alguma manifestação ou estar desenvolvendo doença arterial coronariana. E quando a gente fala precocemente, a gente está dizendo quantos anos? Em geral, abaixo de 40 anos. Assim, os consensos, eles citam investigação ativa acima de 40 anos em homens e acima de 50 anos em mulheres, porque a menopausa é um divisor de águas, digamos assim, para as mulheres. O risco aumenta muito após a menopausa. E abaixo dos 40 anos, de 30 a 40 anos, a gente tem visto assim, evoluindo muito a quantidade de pacientes com doença arterial coronariana também. E geralmente esses pacientes têm um histórico familiar muito sério, muito evidente, que chama atenção pela essa carga genética, entre aspas, ruim. Né? E fora a genética, eu sei que a alimentação, o estilo de vida, mas eu consigo perceber algumas coisas no meu corpo que podem indicar que eu possa ter? Talvez a obesidade, não sei, falta de ar, alguma coisa nesse sentido, que eu possa também ter alguns sintomas assim?
Eu acho que é importante a gente dividir assim, então, em 2 pontos: fatores de risco e talvez comportamentos de risco. Ótimo. Então, assim, o sedentarismo, a obesidade, o estresse emocional, doenças psicológicas, psiquiátricas também podem aumentar o risco. São comportamentos que podem aumentar a chance de você desenvolver ao longo do tempo essa doença arterial coronariana. E tem os fatores de risco clássicos, digamos assim, que aí seria a hipertensão, diabetes mellitus, o ato de fumar também, o tabagismo, o colesterol elevado. Existem muitas doenças que são familiares que carregam o risco de você ter um colesterol elevado também. E doutora, o único sintoma quando eu estou com essa doença, o sintoma daí em si, é a dor mesmo? Então, é uma doença que permanece muitos anos assintomática, ou seja, sem sintomas. Então, foi um ponto que o Dr. Leonardo já citou: a gente quer tentar diagnosticar essa doença nesse momento, porque, em geral, quando o sintoma aparece, a gente já está vendo a ponta de um iceberg, a gente já está um pouco atrasado em evitar e em tentar que isso não se transforme em algo mais sério para essa pessoa. Então, agora existe alguns exames que conseguem caracterizar a presença da doença mesmo em paciente que não sinta nada. Então, quando a gente fala nessa idade de 40 anos para homens e 50 anos para mulheres, é onde a gente vai buscar ativamente caracterizar se existe alguma coisa. Hoje em dia, existe um exame que pode fazer isso, que é o score de cálcio coronariano. Uhum. Esse exame é uma tomografia simples de tórax, que usa baixa radiação, e a gente consegue caracterizar placas de cálcio nessas coronárias, que é a evidência da doença aterosclerótica nessas artérias. E dependendo da quantidade de cálcio que exista nessas artérias, o risco vai aumentando progressivamente. Então, digamos, num paciente de 45 anos, é esperado que ele não tenha nenhum cálcio. Se houver algum ponto de cálcio, já é uma luz vermelha, um sinal de que eu devo prestar atenção nesse paciente. E conforme vai aumentando, a gente pode ter muito cálcio, eu posso utilizar ferramentas para tentar reduzir o risco desse paciente. E quais são essas ferramentas, doutora? Quando já existe, existe um pouquinho do cálcio, existe alguns hábitos, já incorre uma intervenção ou em geral, tem os hábitos de estilo de vida que a gente fala, que esses podem ser assumidos de uma hora para outra, ou seja, melhorar a dieta, né? Tentar adotar uma dieta mais saudável, fazer exercícios físicos, né? Tentar reduzir o estresse. E do outro lado, daí são intervenções medicamentosas, que é a correção, é tentar diminuir o valor do colesterol desse paciente. E quais são os pacientes que vocês recomendam fazer esse exame específico que você citou? Somente esses pacientes que já têm o genético na família já é indicado? Nos pacientes mais jovens, a gente até já libera abaixo de 40 anos tentar fazer o score de cálcio. Mas, em geral, um ponto de corte assim, para as pessoas é 40 anos. Acima de 40 anos seria uma boa ferramenta para você descobrir se há alguma coisa acontecendo e que você não esteja sentindo nada. E, a partir daí, auxiliar o médico que está tratando desse paciente, decidir o que pode ser feito para ele, que tipo de tratamento, que tipo de intervenção esse paciente precisa para evitar que lá no futuro ele desenvolva um infarto ou alguma outra doença. E, doutora, como é que se realiza esse exame? É simples? É um exame simples, ele não precisa de jejum, ele como eu disse antes, uma tomografia de tórax, aquisições desse tórax do paciente focadas na área cardíaca, e através de um software a gente consegue analisar esses pontos de cálcio nas artérias coronárias. Isso é gerado um número, e esse número é utilizado para colocar de acordo com a idade, com o gênero desse paciente, a raça, e dizer se ele está aumentado, se ele está mais ou menos na média da população geral para aquela idade. Uhum. É importante frisar, e acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente está falando de uma doença muito prevalente, de altíssima mortalidade. O que a gente quer é tentar reduzir isso, né? Reduzir a taxa de eventos fatais relacionados à doença arterial coronariana. E hoje, acho que mais disponíveis para nós de uma década para cá, talvez, né? A gente tem exames menos invasivos, menos agressivos, para que a gente já consiga detectar a presença dessa doença ou alguns sinais dessa doença,
Para quê? Para que a gente possa intervir nos fatores modificáveis, seja de estilo de vida, seja de tratamento mais agressivo das doenças que podem levar à progressão da doença arterial coronariana, ou seja, o paciente que tem um colesterol alto, a gente tem que ter metas de colesterol muito mais baixas para ele. O paciente que é hipertenso tem que ter a pressão muito melhor controlada. Tudo isso, se a gente já, com exames que são pouco invasivos, principalmente o score de cálcio, que veio para somar assim, muito na nossa prática clínica, com essas evidências, com exames pouco invasivos, que o paciente, que em geral isso é o medo do paciente, mas eu vou fazer um exame que eu posso morrer do exame, né? Então esse é um medo que os pacientes têm. E com esses exames que são menos invasivos e mais seguros, a gente consegue fazer intervenções que a longo prazo modificam muito a história natural da doença, né? Isso que é a vantagem desses exames mais precoces, menos invasivos, quando bem indicados, né? Claro que a indicação vai depender de paciente para paciente. Não é todo mundo que tem que fazer todos os exames, não é isso? Com certeza. Acho que esse também é um ponto fundamental, né? Mas agora eu quero fazer, então eu quero fazer score de cálcio, eu quero fazer angiotomografia. Não é para todo mundo, né? Até porque isso às vezes atrapalha, né, a conduta e atrapalha um pouco o manejo a longo prazo do paciente. Né? Às vezes a gente tem que tomar decisões sem tanta evidência, né? Porque a gente encontrou em algum exame que a gente também não tinha muita evidência para pedir. Então a gente tem que seguir, né? Por isso uma avaliação clínica bem feita por um cardiologista é o que vai direcionar se esse paciente tem que fazer um score de cálcio agora, se é um paciente que já tem que fazer uma angiotomografia de coronários. Então os exames estão aí, são disponíveis, bem mais seguros do que eram talvez há uma década atrás, bem menos agressivos, bem menos invasivos, e somando informações quando bem indicados. Acho que essa é uma informação importante. Com certeza. É importante salientar, porque a gente está falando do exame, que a gente quer explicar um pouco mais, mas tudo isso é baseado nessa avaliação na consulta. O primeiro passo é a consulta com o cardiologista, com o clínico, que vai abordar primeiro a história desse paciente, história prévia dele, história familiar, vai solicitar exames laboratoriais, vai fazer uma avaliação global desse paciente e, a partir dali, dar esse próximo passo. Se for necessário fazer essa caracterização um pouco mais avançada, há ferramentas que esse médico pode utilizar. Uma delas é o score de cálcio. Senão, realmente fica que o paciente quer chegar e fazer. Não, a gente precisa ter essa indicação. Critérios, né? E além dessa tomografia, doutor, existem quais outros exames que ajudam vocês nesse momento? Isso, existe também avaliação de placas das carótidas, né? Ultrassom de carótidas, que pode avaliar a presença de alguma placa de gordura que está limitando um pouco o fluxo. Também um exame que avalia de forma não invasiva e é também utilizado para determinar o risco desse paciente. Também há exames laboratoriais que nós utilizamos, que dependendo do valor que a proteína C reativa pode também determinar algum risco, mas principalmente é o perfil lipídico, um dos mais utilizados, assim, que vai ser realmente um norteador do que esse paciente vai precisar fazer lá na frente. Por quê? Porque o colesterol está bem estabelecido como um componente no desenvolvimento da doença arterial coronariana. E, doutora, qual é a diferença entre quando você fala que pode haver um depósito de cálcio e de gordura? Existe diferença entre o cálcio e a gordura nas placas? Existe uma diferença, mas em geral elas estão as duas envolvidas. Há pacientes que desenvolvem placas predominantemente de gordura ou predominantemente fibrosas, o Leonardo também pode falar bem sobre isso, mas em geral, quando o processo vai evoluindo ao longo do tempo, parte dessa placa é transformada em cálcio. Então o cálcio seria um marcador de que isso já está acontecendo há um certo tempo, não é recente. Então, mostra para a gente realmente que é um processo longo e na hora que a gente diagnostica, às vezes isso já está lá para trás. Em geral, a calcificação que a gente enxerga no método, no score de cálcio, é
a progressão daquela placa de acúmulo de gordura, é aquele acúmulo de gordura que está acontecendo nas artérias, nas artérias do coração, e com o passar do tempo essa gordura ela se transforma em um tecido mais fibrótico e depois em cálcio, né? E aí um método mais simples da gente e menos invasivo, menos agressivo, porque não usa contraste, é o score de cálcio, que vai lá, a tomografia vai mostrar o cálcio para nós. A tomografia sem contraste não consegue mostrar a placa mais lipídica, com mais gordura. Então, é um marcador de que tem doença ali, e que, inclusive, que essa doença já progrediu para uma fase calcificada, ou seja, já está há um tempo ali evoluindo, né? Então, o score de cálcio foi uma ideia de ser menos invasivo, menos agressivo no exame, mas mesmo assim já mostrar a doença ali, né? Com certeza. E doutor, pode infartar só com a gordura, não precisa chegar na fase do cálcio? Sim, em geral as placas que mais instabilizam e geram infarto são as placas menos calcificadas, né? Em geral são as placas com mais carga de gordura. Então, por isso o score de cálcio é um marcador da doença, tem cálcio ali, então pode ser que tenha também placas menos avançadas, mais lipídicas, e esse paciente pode estar sob risco de ter infarto, né? Então, a questão da calcificação é o marcador da doença, né? Tem placa aterosclerótica ali, tem acúmulo de gordura que já progrediu para cálcio, né? Mas, em geral, as placas que mais instabilizam são as que são mais lipídicas, as que têm menos cálcio, na maioria das vezes. E, doutor, com essa mudança, né, eu acredito hoje, de estilo de vida, assim, vocês percebem que talvez pessoas mais jovens também já estão tendo esse tipo de dificuldade né, em relação à alimentação, tudo já com esse alto colesterol, ou não? Não, com certeza. Né, a mudança de estilo de vida, de alimentação, de carga de trabalho, tudo isso, né, e não é uma coisa tão recente, é uma coisa de talvez 3, 4 décadas para cá, né, que a gente teve essa migração para pacientes mais jovens tendo eventos coronarianos. Por quê? Porque são relacionados a esse estilo de vida mais sedentário, com alimentação de menor qualidade, né, mais processado, mais rico em sódio, né, tudo isso contribui para a formação da placa e também para a instabilização da placa, para a geração de infartos. E é sempre importante ressaltar, os infartos, os eventos agudos em pacientes mais jovens, eles costumam ser mais fatais, digamos assim. Então, né, o paciente que infarta muito jovem, ele tem uma chance de morrer maior do que o paciente mais idoso, né? Isso é comprovado, tá? Então, por isso, a importância de detecção precoce da doença e modificação nos fatores que são modificáveis já em idade mais precoce. Tá? Tu sabes, doutor, que eu sempre que vem os médicos aqui eu me consulto, né? Eu nunca tive meu colesterol alto, e de alguns anos para cá meu colesterol aumentou significativamente, mas eu não consigo identificar alguma coisa de mudança de alimentação, talvez algumas medicações, alguma coisa também pode fazer, ou sei lá, eu comecei a desenvolver um colesterol alto, ou é realmente a minha alimentação que eu acho que não está... Também a dislipidemia, que é o colesterol alterado, ele também não é unifatorial, né? Tem uma genética que contribui para isso. Pode ser genético. E tem fatores relacionados à dieta, né? E também, às vezes, medicações, às vezes suplementos, às vezes essas coisas que a gente não identifica, que talvez um profissional voltado para isso, um nutricionista avaliando exatamente o que tu come todos os dias, quais são os teus hábitos relacionados a isso, e até investigando a tua história familiar relacionada à dislipidemia ou não, né? Então, as alterações de perfil lipídico em pacientes mais jovens, em geral, têm um componente genético associado, né? Uhum. Que daí também pode ser, além da mudança de vida, existem medicações que a gente consegue tomar para diminuir o colesterol, né? Sim, existem e são muito efetivas. Foi realmente o que reduziu de forma drástica
a incidência de doença arterial coronariana, que a gente vê redução e limitação da progressão, que é uma coisa importante, depois diagnosticada, tentar segurar essa doença para que ela não evolua para um quadro mais grave, são as estatinas, que são as principais medicações que reduzem o colesterol. Vamos falar um pouquinho agora do cateterismo? O que é o cateterismo? Então, assim, o cateterismo é dos exames diagnósticos para doença arterial coronariana o mais invasivo, né? Então, por isso ele não... eu tenho para fazer diagnóstico de doença arterial coronariana, eu preciso fazer um cateterismo? Não. Tá? Ele é indicado para pacientes específicos. Em situação de doentes crônicos, ou seja, não é um paciente que está infartando. Esses pacientes podem ser investigados de forma não invasiva e começarem a ser tratados sem precisar fazer um cateterismo. Ele serve para diagnóstico invasivo, que é um exame invasivo, que tem, né, apesar das últimos 20 anos, a gente evoluiu muito no cateterismo em relação à segurança, em relação à comodidade do paciente, à taxa de complicação. A maioria das complicações relacionadas ao cateterismo estão abaixo de 1%, né? São raras as complicações, mas elas não são zero, porque a gente é um exame invasivo. Imagina que a gente faz um buraquinho na artéria do paciente, seja do braço ou da virilha, para botar um catéter lá e chegar lá na artéria do coração para injetar o contraste e enxergar se tem alguma artéria com problema, algum entupimento, né? Então não é um exame que não tem seus riscos. Então por isso ele tem que ser bem indicado. Quando ele é bem indicado, ele é seguro e benéfico para o paciente. Por quê? Porque ele ajuda no diagnóstico e na definição terapêutica, né? Então, às vezes o medo que os pacientes têm, tem muitos pacientes mais idosos que fizeram um cateterismo há 20 anos atrás, e aí, quando vão fazer o cateterismo, vão repetir um cateterismo, vão com medo. Não, mas eu sofri bastante e tal. Atualmente, o exame é bem menos doloroso, bem menos, com uma taxa de complicação muito baixa, o paciente... Recuperação melhor. Recuperação mais rápida, a maioria das vezes a gente faz pelo braço, então o paciente sai da sala, ele já senta para tomar um café, então... Com sedação. Com sedação, exatamente, com o anestesista na sala, então com uma sedação para que o paciente sinta o mínimo possível, não tem anestesia geral, óbvio, não é um exame que não precisa ser o paciente ser entubado, então ele tem uma sedação para ele sentir o menos possível, para que ele fique confortável. O exame em geral dura 20 minutos e ele sai da sala e a gente tem um diagnóstico mais preciso, mas não é para todo mundo, né? É para quem, doutor? Então, em geral, para os pacientes que têm mais evidência de doença, tá? Para os pacientes, digamos, pacientes crônicos. Então, um paciente que está consultando com o seu cardiologista tem que fazer o cateterismo. Em geral, ele tem exames não invasivos alterados, né? Ou ele tem sintomas, apesar de estar sendo tratado já. Então, ele está com o tratamento para a sua doença arterial coronariana bem feito, e ele segue sintomático, ou seja, segue tendo dor no peito, segue tendo limitações para suas atividades. Então, esse paciente vai para cateterismo para que a gente identifique, às vezes, lesões que precisam ser intervidas. E aí sim, com intervenção com angioplastia ou com cirurgia. Então, essas placas de gordura, de cálcio, já causando estreitamentos mais críticos nas artérias do coração. É isso que a gente vai identificar no cateterismo, para que daí a gente indique se vai precisar alguma intervenção nesse momento. Tá? Entendi. Então, junto com a tomografia, junto com a ressonância, junto com o cateterismo, são exames que ajudam a identificar a doença, né? E cada uma para um paciente certo, né, orientado pelo seu médico da melhor forma para cada paciente. Precisa de um exame específico, essa ideia, né? Eu acho que os pacientes mais antigos, eles percebem isso e conversam de, não, mas hoje é tão fácil, antes era tão difícil, né? Sempre tem um paciente que tem uma história do paciente que, não, mas o meu tio morreu no cateterismo. Então, hoje em dia isso é muito mais raro. Então, a gente tem mais segurança nos exames. Então, a gente tem exames menos invasivos para fazer diagnóstico, a gente tem, mesmo os exames invasivos ou as intervenções que são mais invasivas, elas são mais seguras, com taxas de complicações mais baixas, que permitem uma sobrevida maior para esses pacientes, que é o que a gente quer, né? A gente quer tratar cada vez menos infartos e tratar cada vez mais doentes crônicos, pacientes crônicos, porque essa é uma doença crônica, mas
que, se bem tratada, o paciente tem uma sobrevida longa. Isso que eu ia perguntar, doutora. Então, assim, eu posso ter tido um infarto, posso ter mudado, enfim, mas ali a pouco eu posso ter outro infarto. Pode. E esse é o principal risco do paciente, é você já ser um portador de doença, a chance de você ter outra doença é grande. É feito essa avaliação, o cateterismo, e às vezes é necessário fazer alguma intervenção. A intervenção que o Dr. Leonardo está falando, às vezes, é desentupir essa artéria. Isso, como desentope, doutora? Fazer um procedimento invasivo, que em geral envolve por angioplastia, por cateterismo, que é a angioplastia, o Leonardo é especialista nisso, ou pode ser necessário fazer uma cirurgia cardíaca. Então, assim, pelo cateterismo, você faz a... Então, o cateterismo em si, o exame é um exame diagnóstico. É uma coisa. Pela mesma via que a gente usa, ou seja, pega uma artéria do braço ou a artéria da virilha, a gente consegue fazer um procedimento que chama angioplastia, que é a desobstrução dessa artéria que tem um estreitamento, uma estenose mais crítica. A gente consegue ir lá e dilatar e colocar a molinha lá, que todo mundo ouve falar. O que eles falam, a molinha, tá. Isso, então esse é o procedimento da angioplastia, né? Esse já é um procedimento de tratamento, né? Isso. Então é diferente do cateterismo diagnóstico, mas sim. a via de acesso é a mesma, o local onde é feito, que é a sala de hemodinâmica, é a mesma, mas o procedimento em si é mais complexo, é diferente, também não é para todo mundo, para pacientes que têm indicação, né? Então aí já passa para tratamento, né? A angioplastia ou a cirurgia, né? Também aquela cirurgia das pontes que tem que abrir o peito, isso faz parte já do tratamento de doença mais avançada, né? Então, que é o que a gente não quer fazer, a gente sempre quer tentar combater a doença antes de chegar nisso, né? Mas, se já chegou nesse ponto, a gente tem ferramentas seguras e eficazes para resolver isso, né? Mas que são sempre associadas ao tratamento clínico, né? Nunca é uma solução de vou tirar com a mão e vou resolver, que é uma doença que não tem cura, né? Então, mesmo o paciente que a gente colocou uma molinha, fez uma angioplastia, ele colocou o stent, ou que o cirurgião abriu o peito e botou as pontes lá, esse paciente, se não tratar, se não cuidar, ele volta, né, 6 meses, 1 ano depois, pior do que estava. E daí dá para colocar mais molinha? Dá, mas nunca é bom, né? Então, a maioria das vezes tem soluções repetidas, né? Mas se a gente consegue não precisar disso, para o paciente é melhor, né? Quanto menos intervenção ele precisar, prognóstico a longo prazo, que é o que ele quer, viver mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, a chance disso acontecer é melhor. Quanto mais intervenção em artéria do coração, pior é o prognóstico para ele a um longo prazo. Com certeza. Doutor, existe uma história de que alguém fique infartando durante um tempo? Porque, assim, tem pessoas que já sente aquela dor e já vai para o hospital. Não, eu fiquei 5 dias com dor no peito, aí depois eu fui para o hospital e eu estava... Então, assim, é comum isso? Eu já ouvi falar de pessoas que ficaram muito tempo... Acontece, como a gente falou anteriormente, o infarto é gerado por uma obstrução na coronária, que essa placa tinha gordura, tinha cálcio, mas em geral no momento dessa obstrução total, a plaquetas é formado um trombo naquele local. Esse trombo pode se formar e se dissolver e ficar num processo que ele forma de novo e se dissolve, mas cada vez que ele entope essa coronária, que ele obstrui essa coronária, ele causa os sintomas. Então, se o paciente está nesse processo, pode acontecer dele levar alguns dias para infartar realmente, ou seja, obstruir totalmente essa artéria e ele procurar atendimento. O problema maior nisso é que, às vezes, o dano está feito. E esse dano, se ele formar uma cicatriz, uma fibrose nesse coração, dificilmente a gente volta. Existe uma janela terapêutica. Quando começa esses sintomas de infarto, que a gente está falando do infarto é o quadro agudo, são horas importantíssimas que, se a gente conseguir atuar ali e fazer a desobstrução dessa coronária, podemos reverter. Se passar dessa janela, provavelmente não há mais tempo para a gente Posso até desobstruir, mas o dano, o resultado desse problema já estará feito ali naquele miocárdio. Então, quando uma pessoa precisa, doutora, assim, preciso procurar um médico urgente,
Quando que ela precisa fazer isso? O que ela deve estar sentindo para Ela acontecer isso? está apresentando uma dor precordial súbita, de forte intensidade. Ela não é uma dor pontual, é uma dor que pega o peito em uma grande parte. E é sempre o esquerdo? Pode ser à direita, pode ser nas costas, nas mulheres pode ser na mandíbula. A dor torácica, a dor, né, relacionada ao infarto, ela tem vários tipos. Mas, em geral, tem algum sintoma sistêmico junto. Pode ter náusea, pode ter uma sensação de sudorese difusa. É importante que é uma dor diferente das outras. Eu acho que é importante ressaltar isso. É uma dor de muito forte intensidade. Difícil o paciente conseguir fazer alguma coisa, além de ele estar sentindo aquela dor ali do infarto. Entendi. E nesses casos, importantíssimo, então, não ficar em casa esperando, porque vai passar. Não vai fazer muita diferença ele procurar atendimento de forma imediata. De forma imediata para fazer exames. Esse tempo que a doutora Ângela falou é crucial, né? Se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce desse infarto, a chance dele gerar alguma sequela para o coração do paciente é menor, né? Quanto menos tempo ele ficar com essa artéria obstruída, a gente conseguir desobstruir, a gente faz isso através do cateterismo e da angioplastia feita de urgência, né? Por isso os laboratórios de hemodinâmica, as salas onde são feitos os cateterismos, elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias de semana, porque qualquer horário que o paciente tiver um infarto, a gente tem que, naquele momento, desobstruir a artéria, porque se deixar 1 hora a mais, 2 horas a mais, a chance desse paciente ter uma sequela no coração é muito grande, né? Então, por isso a importância que o paciente se eduque também, né? Então, se ele tem muitos fatores de risco, se ele já tem alguém na família que teve infarto e ele começa a ter os sintomas, que ele procure ajuda, né? Se ele deixar muito tempo, muitos dias, talvez fique muito tarde para ele, né? E aí a mortalidade dele, a chance dele ter sequela no coração fica muito maior. E quais seriam essas sequelas? Qual o prejuízo dessas sequelas para o corpo? O prejuízo maior é o que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja, esse músculo, porque o coração é um músculo, né? Então, e uma vez que ele fica sem receber sangue por algum tempo, esse músculo morre, né? E o músculo que morre, ele não contrai mais direito. E aí o coração fica fraco, né? E aí o paciente tem cansaço, falta de ar, dificuldade para fazer as coisas, e isso, em geral, é irreversível, né? Então, às vezes, pacientes jovens que ficaram lá 24 horas com a dor, sem procurar ajuda, quando chegam já é tarde demais, né? E aí eles ficam limitados, com a sua vida limitada por teve um infarto que não foi tratado, né? E aí, músculo que morreu a gente não consegue reverter, a gente não consegue que ele volte a funcionar, né? Então, essa é a ideia. Então, sempre que o paciente tem fatores de risco conhecidos, ou se ele já tem alguma manifestação, ou se ele já tem alguma evidência de doença coronariana, se ele começa a ter manifestações clínicas muito preocupantes, tipo uma dor do peito que não passa, ele procure o atendimento de urgência, para que ele seja avaliado pelo médico e vai dizer para ele, é um infarto, não é um infarto, dá para procurar atendimento com mais calma, ou vamos ter que atender de urgência porque aqui não está bem. Então, essa é a grande questão no doente agudo, né? Essa é a gente conseguir identificar para poder reverter a tempo. Nos últimos anos, a cardiologia está tentando evitar que esse momento chegue. A gente não quer que ocorra um infarto, porque a gente sabe que as consequências podem ser desastrosas. Então, todos os esforços estão sendo feitos para que a gente faça um diagnóstico de alguma obstrução, mas numa fase que ela não esteja perto desse infarto. Com certeza. Gente, a gente já está chegando ao fim da entrevista, mas eu aprendi muito com vocês aqui hoje, porque realmente a gente vê pessoas jovens hoje, né? Assim, teve um infarto e como o doutor falou, né, de 30 a 40 anos para cá, talvez nosso estilo de vida mudando, nossa alimentação mudando. Então, assim, saber que existem exames que podem auxiliar precocemente, né? Saber que se eu tenho uma genética já desfavorável nesse sentido, que eu tenho que procurar já um especialista, né? Até de rotina mesmo, assim, mas a partir dos 40 anos, mais ou menos, para tentar já investigar, já ver se está tudo certo. Cuidar do colesterol, né? Fazer os exames, enfim, tomar os medicamentos que precisem, mas não negligenciar, né? Eu acho que... Só mais uma pergunta que eu queria fazer, mas existe algum perfil de homem ou mulher que é mais suscetível a essas doenças ou não?
especialmente quem tem história na família. Tá? É homem ou mulher? Isso, não homem ou mulher. Tá? Se tem uma genética, principalmente parentes de primeiro grau, pai ou mãe, né, ou irmãos, que tem alguma manifestação de doença arterial coronariana, tem que investigar precocemente, às vezes até antes dos 40 anos. Né, porque às vezes a primeira manifestação já vai ser um infarto. Então, precisa começar a investigar precocemente para tentar, porque a genética a gente não consegue modificar desses pacientes, mas a gente tem que tentar modificar as outras coisas que são modificáveis, né? Com certeza. E diante de casos familiares muito assim, expressivos, morte súbita na família, e que a gente saiba que está relacionado com isso, às vezes a gente pode indicar, mesmo em pacientes sem sintomas, realizar angiotomografia de coronários. Ótimo. Porque aí a gente consegue caracterizar se há alguma obstrução sem precisar introduzir o catéter e ter um diagnóstico dessas artérias coronárias e observar se há alguma doença ou não e tentar ajudar esse paciente, primeiro, podendo excluir a doença e deixar ele muito mais tranquilo para viver de forma mais calma, sem carregar esse peso dessa carga genética, e pelo outro lado, se houver algum grau de obstrução, atuar de forma muito mais precoce do que seria 20 anos depois. Com certeza. E nesses casos, a gente sabe que a doença é crônica, mas ele pode não desenvolver nada durante toda a vida, assim, não pode Sim, não ter ele pode nenhum... se apresentar exatamente como um infarto. Sim, eu acho que a doutora Ângela estava falando, a angiotomografia, que acho que está mais disponível para nós, talvez de 5, 6 anos para cá, né? Claro, o exame é mais antigo, mas que ele ficou mais difundido, talvez seja de uns 5, 6 anos para cá. Né? Foi um exame que modificou bastante assim, a nossa forma de investigar a doença coronariana, principalmente nesse grupo de pacientes com um perfil de risco maior em idade menos avançada. Né? Por ser um exame bem menos invasivo do que um cateterismo, por ser um exame extremamente seguro e que nos dá muitas informações, mesmo para o paciente que vai para cateterismo depois. Né? Ele torna a nossa investigação muito mais segura e mais precisa. Né? Então, a angiotomografia acho que foi um exame que modificou bastante a nossa forma de investigar a doença coronariana e tornou ainda mais segura essa investigação e mais precisa. Porque antes do cateterismo, a gente não tinha nenhum outro exame comparável com o cateterismo. A angiotomografia não é exatamente igual, mas ela tenta fornecer informações parecidas ou que vão para a mesma direção que o cateterismo e informar qual é o tipo dessa placa, se ela é mais de gordura, se ela é mais de cálcio, onde ela está localizada. Então, tudo isso auxilia o cardiologista que vai cuidar desse paciente para decidir se é necessário fazer um cateterismo e pensar numa intervenção ou pensar numa desobstrução dessa coronária, ou mesmo investir num tratamento clínico com uma dose mais alta de medicação, tentar reduzir mais esse colesterol e ter mais subsídios para mostrar para esse paciente que, se ele mudar de vida, ele pode ter uma vida longa e saudável. Então, esses exames não invasivos, às vezes, carregam uma informação mais concreta para o paciente, porque você diz, você tem risco, mas o paciente não consegue realizar. Que risco é esse? No momento que ele vê que ele realmente, está aqui, estou te mostrando nessa imagem que a sua coronária está obstruída, se continuar desse jeito, em algum momento, o senhor vai sofrer um infarto. Vamos atuar agora e evitar que isso aconteça? Então, esses exames, assim, auxiliam muito os pacientes nesse sentido. Gente, muito obrigada, então. Muitas informações, né? Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui conversando durante muito mais tempo sobre isso. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que, como a doutora abriu falando, né? Uma doença que mata tantas pessoas hoje no mundo. Então, importantíssimo que a gente tenha um pouquinho de conhecimento. As pessoas que estão em casa, com certeza, também, né? Se conhecem alguém ou se tem alguém, já vão começar também a se preocupar e a se ligarem nisso, né? Exatamente. A gente está à disposição para tirar dúvidas, estamos abertos, a Unimed é sempre receptiva a qualquer dúvida que os pacientes tenham, eles podem entrar em contato. Eu acho que difundir a informação, principalmente na doença coronariana, salva muitas vidas, né? Acho que isso é fundamental. O paciente conhecer a doença modifica bastante a realidade dessa doença que é tão fatal. Né? Com certeza. Muito obrigada, então. E a gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero vocês. Muito obrigada pela companhia e até mais.